Oi, gente, bem-vindos ao canal Rubricano. Me chamo Neide e hoje eu trago para vocês uma releitura, de um livro que eu li, acho mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás, que é A Mulher de Preto. E na minha primeira leitura eu confesso a vocês que eu não gostei muito do livro. Eu tinha até um certo preconceito em relação a esse livro porque eu assisti primeiro o filme para depois ler o livro. E eu confesso que o filme não é essas coisas, né? Ele cria um clima bem legal, bem interessante. Mas não é aquele filme de terror, né? Eu achei um filme de terror muito lento, né? Para os padrões que, digamos, eu estou acostumado a assistir de filmes de terror. Então, eu fui ler o livro e no primeiro momento eu não gostei da escrita dele. Mas aí depois eu resolvi dar uma segunda chance a esse livro. E confesso a vocês que é um livro muito bom, né? Eu mudei minha opinião. Eu acho que não foi o momento que eu li o livro. Naquele momento eu não gostei, porque o filme estava muito fresco na minha memória. E o livro realmente é totalmente diferente do filme. Então, vamos lá para a resenha propriamente dita da Mulher de Preto, da Susan Hill, que foi um livro único dessa autora. E é um livro muito interessante, né, que mescla e dá realmente o clima de terror no qual ele realmente é proposto. O livro que eu tenho é o da capa do filme, né? Eu não gosto muito de livros com capa de filme, mas enfim, vamos lá para a história, que é a história que importa. A história, ela começa na véspera de Natal, né? O Arthur, ele é um morador de Londres e ele está reunido, né, para as festividades do Natal. E eu acho que é o costume, não sei dizer, mas é um costume muito estranho dos parentes, né, se reunirem para contar histórias de terror na véspera de Natal. Então ele está reunido, né, com a esposa, os filhos e os netos, e eles começam a contar histórias de terror, né, para entrar no clima da festa, digamos assim. E o Arthur, ele fica muito incomodado porque ele passou por uma experiência muito traumática no passado dele. Então, os netos, né, acabam pedindo para ele contar uma história de terror e ele acaba ficando muito incomodado e se retira daquele ambiente e vai para o jardim. Então, a partir desse momento, ele acaba tendo uma conversa com ele mesmo. E ele começa a lembrar do passado. Então, para exorcizar, digamos assim, esse trauma que ele tem no passado dele, ele resolve escrever essa história, né, através de um diário, para deixar para a família dele o que aconteceu com ele, né, no passado dele. Então, ele começa a escrever, a gente começa a descobrir o que é que afetou o Arthur, né, de forma tão marcante que ele levou isso para o resto da vida dele. Então, quando o Arthur ele tinha mais ou menos seus 24 anos, ele, como um jovem advogado, né, de uma firma imobiliária, ele acaba tendo, digamos assim, a missão de ir para um vilarejo mais ao norte de Londres, né, pegar uma papelada de uma das clientes, digamos assim, dessa imobiliária, os papéis que ficaram lá, e como essa senhora não tinha nenhum parente vivo, ficou sobre a tutela, né, digamos assim, dessa firma, e ele, como advogado, foi procurar esses papéis importantes para trazer para essa firma. Então ele vai, né, de trem para esse vilarejo. E
Nessa viagem ele conhece o Jerônimo, que é digamos assim, um dos moradores daquela região. Lá a cidade é uma cidade bem pequena, é um vilarejo, mas a casa onde a senhora Doublon, não me recordo mais, acho que é Doublon ou Dabron, morava, era parecido com um brejo. Quem assistiu o filme sabe que era uma casa, né, ligada, digamos, à costa, né, do litoral, que quando a maré subia, essa estrada desaparecia. Então no livro realmente acontece a mesma coisa. Então ele vai lá, né, nessa casa, nessa mansão, e a procura, digamos assim, né, desses papéis. Então quando ele chega lá, ele acha a casa muito bagunçada, né, e antes dele ir na casa, né, claro, tem um funeral dessa senhora e nesse vilarejo, e como ela não tem muitos amigos, ele resolve ir, né, nesse funeral. Então ele presencia um fato muito sobrenatural, né? Ele acaba na saída da igreja, ele vê uma mulher toda de preto, né, com um véu cobrindo o seu rosto, mas ele vislumbra essa mulher como uma mulher já velha, né? E a pessoa que está com ele pergunta quem é essa senhora, porque como tinha poucas pessoas, essa mulher acabou chamando a atenção dele. Então uma pessoa olha na direção onde ele está olhando, o Arthur, e não vê ninguém. Aí ele pergunta novamente quem é aquela senhora, se é alguma amiga da senhora Doublon, e o cara acaba olhando ele, né, de uma forma meio estranha, achando que ele é louco. Esse é o primeiro fato sobrenatural quando ele chega nesse vilarejo. Depois que ele tem esse funeral, aí realmente ele vai para casa procurar a papelada para levar para o escritório dele. Então chegando lá, né, ele acaba de novo vendo essa mulher de preto, né, com esse véu ao redor da casa, e ele acha muito estranho que na casa começa a ter alguns barulhos. E ele resolve novamente sair da casa, ainda é de dia, para ver se essa mulher é alguma moradora do entorno dessa casa, né, desse brejo, digamos assim. E ele vê que ali era a única casa da região. Então ele acha muito estranho. Então ele retorna pro vilarejo e ele começa a comentar isso com o Jerome, né, que é o amigo que ele fez no trem, que é morador da cidade. E o Jerome fica um pouco assustado com os relatos dele. Então o Jerome empresta, digamos assim, o cachorro dele para ele ir novamente na casa, né, que ele vai passar 2 dias, é o suficiente para ele buscar esses documentos para levar ao escritório. Aí é que começa, digamos assim, os fatos mais absurdos e sobrenaturais, digamos assim, da história. Então ele leva a cachorrinha, né, e ele começa a escutar vozes, ver choro de criança, né? E à medida que ele vai vasculhando os documentos da casa, ele encontra umas cartas que vai, digamos assim, desvendar o que aconteceu e o que é, digamos assim, essa lenda da mulher de preto. Então a história basicamente é essa, eu não posso falar muito para não estragar a história. Uma segunda leitura, realmente é um livro muito bom. A Susan Hill, ela constrói muito bem o clima de terror. As partes realmente sobrenaturais e fantásticas, digamos assim, ela consegue ter o time certo, o clima perfeito nas descrições dela. E é um livro curto, um livro que vale realmente a pena. Eu recomendo vocês a leitura. Vocês acham fácil para baixar? Eu acho que eu não sei se ainda tem esse livro para vender, mas procurem, vale a pena
ler A Mulher de Preto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima resenha. Se inscrevam no canal. Rubricando Livros, dê um like e até a próxima. Tchau!